Olá, hoje a gente vai mergulhar fundo no ensinamento espiritual bem profundo. É uma jornada que se concentra numa questão que no fundo todo mundo tem, a nossa identidade. A gente vai explorar como, segundo essas lições, é possível encontrar a paz de verdade quando se descobre quem realmente se é. E o ponto de partida de toda essa jornada é esta pergunta. Parece simples, né? Mas ela é incrivelmente poderosa. Ela nos força a encarar de frente todas as ideias que a gente construiu sobre nós mesmos. E a resposta, segundo o material que a gente está analisando, se divide em duas visões que são completamente opostas. De um lado tem a visão do ego, aquela crença de que somos apenas um corpo, sabe? Limitado, frágil. Mas de outro lado existe uma verdade totalmente diferente, a ideia de que somos, na verdade, a luz do mundo. É exatamente nesse conflito que a nossa jornada começa. Então vamos para a primeira grande revelação dessa jornada. Qual é a verdadeira natureza do ser? Como ela é descrita nesse texto? O texto apresenta essa frase, e olha, não é como uma declaração de arrogância, muito pelo contrário. É para ser uma afirmação simples da verdade. É como reconhecer uma função divina, uma função que foi designada a cada um de nós. Agora, o que é bem interessante aqui é que o que realmente significa ser a luz. Não é uma coisa passiva, sabe? É uma função ativa. É o propósito de levar a paz para o mundo através do perdão. Segundo o texto, essa é a única função que pode trazer felicidade e um sentido real para a vida. Esse ponto aqui é crucial. Aceitar essa função não é um passinho qualquer, é um momento decisivo no nosso progresso espiritual. É de fato um passo gigante rumo à liberdade e ao fim do sofrimento. Ok, mas se somos assim, essa luz toda, por que a gente não se sente assim o tempo todo? E aqui que o texto introduz o principal, digamos, antagonista dessa jornada, o sistema de pensamento do ego que trabalha ativamente para esconder essa luz. O ego tem como um kit de ferramentas para manter a gente preso numa identidade falsa. As mágoas, por exemplo, são descritas como nuvens que escondem o sol e que escondem a luz. E cada um desses pontos aí, o ataque, o medo, a culpa, serve para uma coisa, reforçar a crença de que estamos separados e somos vulneráveis. Isso aqui ilustra perfeitamente a batalha da percepção. Para o ego, o corpo é uma arma em si, um fim em si mesmo. Mas para a outra visão, o Espírito Santo, o corpo é reinterpretado. Ele se torna uma ferramenta de comunicação, um meio para curar a separação e para unir. É a mesma forma, mas com propósitos são radicalmente opostos. Certo? Então como é que a gente navega por esses obstáculos todos? O texto apresenta a principal ferramenta para a gente conseguir ir além das ilusões que o ego cria. O perdão aqui é visto como um processo bem prático. Não é sobre tolerar no erro, mas um método para limpar a própria mente. Primeiro a gente tem que reconhecer as mágoas, depois entender que são elas que escondem a nossa luz. O passo seguinte é uma decisão, uma escolha consciente de mudar de perspectiva e finalmente soltar esse peso todo para encontrar a paz. Essa citação é poderosa porque ela conecta tudo. Guardar uma mágoa não é algo inofensivo, é o ato de ativamente esconder de si mesmo o próprio poder, a própria verdade. É, no fim, uma escolha de continuar no escuro, e assim o círculo se fecha. Perdoar não é só algo que a gente faz, é a demonstração prática da nossa verdadeira identidade. Ao perdoar, a gente manifesta a nossa função de ser a luz do mundo. Com isso, a gente segue para o destino dessa jornada interior, para a realização final e empoderadora de que o texto aponta. Esse conceito é profundo. O texto diz que a nossa função divina e a nossa felicidade não estão só ligadas, elas são a mesma coisa. Não existe um caminho para a felicidade que seja separado de cumprir esse propósito. E essa aqui é a declaração final de poder e autorresponsabilidade. Paz e a salvação não são uma coisa que a gente encontra lá fora no mundo ou em outra pessoa, numa situação específica. Elas moram unicamente dentro da gente. A consequência dessa ideia é libertadora. Significa que a paz interior de verdade é invulnerável. Nenhuma situação, nenhum evento externo tem o poder real de nos perturbar, a não ser que a gente dê esse poder, que a gente escolha permitir, e assim essa análise termina onde começou, com uma escolha. A jornada toda descrita nesses ensinamentos se resume a essa decisão constante. A cada momento, a quem se vai dar ouvidos? A voz do medo da separação ou aquela voz da verdade e da paz que, segundo o texto, já está dentro de cada um?
É essa escolha que define toda a nossa experiência. Basta persistir.